Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós finalmente chegamos, ao último episódio de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, o 10º episódio, intitulado Uma Qualidade de Clemência. Foi um episódio muito bom, tá? Porque ele é um fanservice, assim, tamanho família, para os fãs da série clássica, tá? E envolve toda aquela problemática sobre o futuro do Pike, né? Tinha que ser o desfecho, dessa primeira temporada, que começa com um Pike ali, vamos dizer assim, ainda muito afetado, por essa coisa dele saber de seu futuro trágico, que a gente viu isso no primeiro episódio, e agora o 10º episódio teria que trabalhar essa questão, para você fazer um bom desfecho, né? Mas como é que o que a gente pode dizer? O pai que ele está recebendo, um almirante, um comandante, e o filho desse comandante, que era uma pessoa muito jovem, era um daqueles que o pai que salvou, na hora que ele passa por aquele acidente, ele fica completamente inutilizado, derretido, aquela coisa toda, e essa coisa vai incomodar ele bastante, tanto que ele está na reunião, ele com esse comandante, e quando ele vê o filho do comandante, que ele vê que é um dos subordinados dele que ele vai salvar, daqui a 7 anos ainda, ele acaba saindo dessa reunião, ele vai para os seus aposentos e ele acaba se encontrando com si próprio, com um pai que, vamos dizer assim, tipo, eu sou você amanhã, o pai que usando aquele uniforme vinho, dos longas da série clássica, esse Pike do futuro, nesse Pike do futuro falou, que ele conseguiu escapar, desse destino trágico, que o pai que tinha, no caso, só que isso trouxe consequências assim terríveis em todos os outros sentidos, em outros sentidos, que é essa coisa de você mexer com o tempo, você tenta consertar um problema aqui, mas vai aparecer outros 1000 problemas ali, E aí esse pai aqui do futuro, ele tem um cristal, do tempo Klingon, e aí ele fala, ó, eu vou mostrar para você o que vai acontecer, você mete a mão no cristal aí, e você vai ver o que acontece. E aí o que acontece? O Pike bota, a mão no cristal, o Pike do presente, do episódio, vamos dizer assim, bota a mão no cristal e ele cai exatamente naquilo que a gente viu, na série clássica do episódio O Equilíbrio do Terror, A mesma situação, só que com o Pike como o capitão da Enterprise, tá? E o James T. Kirk, que finalmente aparece nesse último episódio, como capitão da USS Farragut, no caso. E aí é todo aquele contexto, dos Romulanos atacando postos da Federação dos Limites da Zona Neutra, E é como a coisa vai ser levada agora com o Pike no lugar do Kirk na Enterprise e o Kirk na Farragut, no caso, E aí a gente vai ter um Kirk aí altamente belicista, altamente agressivo, no caso, Aí fica até meio que uma crítica, ao personagem do Capitão Kirk, essas críticas implícitas, ou explícitas talvez, que a gente vê a galera do Circuit Hideout fazendo ao personagem do Kirk, botando um Kirk altamente belicista, Isso é uma coisa até um pouco injusta a meu ver, porque o Kirk não era só isso, tá? E um Kirk que vai dizer que tem que se atacar os Romulanos, tem que se destruir os Romulanos, tá? E o Pike tentando buscar uma saída diplomática. E aí, dentro de todo esse contexto, o que vai acontecer? A estratégia do Pike, ela acaba se revelando, vamos dizer assim, um pouco desastrosa, no caso, Ele tenta convencer o Romulano a não atacar, o líder da ave de rapina Romulano a não atacar, Ele estava, inclusive, aceitando essa solução, vamos dizer assim, mais negociada de um cessar-fogo, esse chefe romulano, Mas aí um dos subordinados dos romulanos acaba, justamente trazendo, vamos dizer assim, contatando o alto comando romulano, que vai trazer várias naves dessa frota, E de repente a Enterprise está ali, meio que cercada por um monte de aves de rapina romulanas, Só que essas aves de rapina romulanas, de acordo com a
o comando da pretora, da pretora principal lá dos Romulanos destrói a ave de rapina que estava negociando essa paz com o Pike, né? E aí os Romulanos iam cair de pau em cima da Enterprise quando o Kirk, né, heroicamente aparece com várias naves ali de mineração travestidas, né, totalmente não tripuladas, travestidas de uma suposta frota, né, no caso, né, a Farragut já tinha sido destruída, né, no caso, e o Kirk ele vai tentar trazer essas naves de mineração desabitadas, né, como uma espécie de blefe para fazer uma espécie assim de frota da Federação para afugentar os Romulanos. Só que aí você vai ter um tiroteio geral dos Romulanos, né? A Enterprise acaba fugindo, os Romulanos declaram guerra, né, contra a Federação, que vai levar à morte de milhões de pessoas, e nesse processo todo o Spock é gravemente ferido no lugar do Pike, né, no caso, né? Então o que acontece? Essa coisa do Pike tentar alterar o futuro, né? Parecia que ia ser um reboot, né? Até você fazer um reboot, né, do Equilíbrio do Terror, né? Mas aí o tiro meio que saiu pela culatra, né? Porque o Pike consegue salvar a sua vida, né? Mas às custas de uma guerra contra o Império Romulano e de um Spock que vai ficar, que de tão ferido que ficou, ia ficar praticamente inutilizado, né, para a vida, ia praticamente ficar no estado vegetativo, né? E aí o nosso Pike fica refletindo, ele volta a se encontrar com o Pike do futuro, coisa e tal, né? E fica aquela situação, né? Ele volta para aquela realidade, né, onde ele estava antes de encontrar o Pike do futuro, o Spock está vivo, coisa e tal. E o episódio termina com o Pike, né, olhando para o cristal do tempo, né, e colocando o dedo de novo em cima dele para de repente você ter outras possibilidades. Agora, obviamente, né, a gente pode esperar mais alguma coisa disso aí, né, dessa coisa de o pai que tentar fugir, né, desse destino dele tão cruel no caso, né, lançando mão desse cristal do tempo, mas essa primeira tentativa já foi fracassada. Uma coisa também que é muito importante de dizer é que a Una acaba sendo presa, né? Porque ela é iliriana, se eu não me engano, o nome da espécie dela, e os ilirianos eles se modificam geneticamente, que é uma coisa que a Federação não aceita. E o episódio termina com a Una sendo presa, né? E o Pike falando que isso não ia ficar daquele jeito, né? E aí é um gancho, obviamente, para a segunda temporada isso, né? Então realmente foi um episódio bem interessante, tá? Foi um episódio bem bacana, essa coisa de você reescrever, de você fazer uma releitura do Equilíbrio do Terror foi realmente muito interessante, né? No final das contas, o próprio o rumo que as coisas tomaram acaba dando até uma certa razão para o Kirk, né, do Kirk chegar e falar para o Pike, né, você tem que às vezes pensar, né, que não existe outra situação a não ser você partir para cima, né? Que você ficar tentando uma saída negociada o tempo todo, às vezes pode ser um negócio mais cuidadoso, mais, vamos dizer assim, perigoso, porque tentar uma saída negociada com os Romulanos, né? Isso é um sinal de fraqueza para os Romulanos, né? Então, no final das contas, o Kirk acabou tendo uma certa razão em tudo que aconteceu, essa visão mais bélica dele. Agora, é chato você ver realmente, né, essa crítica, né, ao comportamento do Kirk que a gente sente no ar, né, nesses episódios aí novos, né, da Secret Hideout. De qualquer forma, foi um episódio bom. Realmente foi um desfecho muito bom para essa primeira temporada de Strange New Worlds, tá? Uma temporada que eu confesso a vocês eu gostei bastante, né? Apesar de alguns percalços, né? Aquilo que eu falei no nono episódio da morte do Hammer, por exemplo, foi um negócio muito complicado, né? Embora já tenha se colocado, se inserido o Sr. Scott aí, né? Mesmo que sem escutando só a voz dele no episódio no lugar do Hammer, né? Mas eu acho que daria caldo essa coisa de você botar o Hammer e o Scott de repente trabalhando juntos, aí depois o Hammer é transferido para uma outra nave. Não tinha essa necessidade de você matar esse personagem do Hammer. Eu acho que esse personagem do Hammer ele poderia ser muito mais bem aproveitado, mesmo ele convivendo junto com o Sr. Scott na nave. Eu acho que daria para fazer isso perfeitamente, tá certo, gente?
Então é isso, né? Eu acho que o saldo de Strange New Worlds foi positivo, tá? Eu sou um entusiasta da série, eu gostei da série, tá? Eu acho que realmente foi a melhor coisa que Secret Hideout produziu. Ainda preciso ver Prodigy, confesso a vocês que ainda preciso ver Prodigy, tá? Mas as expectativas que havia, né, em cima de Strange New Worlds, entendeu? Eu acho que elas foram até que bem correspondidas. É claro que a gente sempre vai ter um probleminha ali ou aqui em cada episódio. Mas no geral, o saldo geral para mim, né, o saldo final, ele acabou sendo positivo, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? A gente se encontra em outras oportunidades para conversar sobre Jornada nas Estrelas com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.